Caríssimos irmãos e irmãs, a filosofia nasce quando o ser humano se depara com as coisas e pergunta: por que existe alguma coisa em vez de nada? A fé cristã surgiu exatamente do contrário. Porque em vez de ter um corpo, tem um sepulcro, um túmulo vazio. Ontem, na vigília pascal, nós mostramos que a ressurreição é uma realidade de dentro para fora. E a primeira experiência foi retorno à Galileia, ou seja, retornar pela memória aquele momento em que Jesus deixou de ser um personagem histórico, simplesmente para se tornar alguém diante de mim, que me ilumina, me fortalece, me eleva, me engrandece, me atrai e me faz feliz. Hoje existe uma outra experiência, a experiência da ordem. Já ouvi muita gente dizer: minha vida está muito bagunçada. Viver com uma vida bagunçada é uma experiência de morte. A vida tem uma ordem. A vida tem um de onde, um para onde. A vida tem o melhor, o bom e o não bom. Há sempre 3 degraus a serem subidos por cada um de nós. Sair do ruim para o bom e sair do bom para o melhor. Se nós não vivermos nesta ordem, tudo se atrapalha e a gente não entende de onde está vindo, para onde está indo, não sabe se avaliar, está perdido de si mesmo e encontra-se numa solidão profunda, como se estivesse diante de um túmulo. Eu creio que está diante de um túmulo quem já teve e já estava ali por causa de alguém querido que lá foi sepultado, sentiu uma profunda solidão. Mas vocês vão concordar comigo, não foi a única vez que vocês sentiram profunda solidão. Toda vez que nos perdemos de nós, sentimos uma profunda solidão. Tenho absoluta certeza que muita gente que mora na cidade grande se sente mais só do que pessoas que moram na cidade pequena ou no campo. Por quê? Se lá tem mais gente, as pessoas estão só. Exatamente porque ali elas estão com a facilidade maior de estarem perdidas de si mesmas. Toda pessoa que já perdeu alguém, vai lá no túmulo. Ali ficou a última lembrança. Ali ficou o último toque. Baixa aqui o retorno, por favor. Ali ficou o último toque. Então, a pessoa volta lá.
não vê nada, mas tem o consolo de que ali deixou um corpo. E quando alguém chega no lugar, onde nem o corpo encontra mais, é a tristeza da tristeza. É uma tristeza maior do que a própria tristeza de ter perdido um ente querido. E foi exatamente, mas agora também baixou demais o meu microfone. E foi exatamente isto que aconteceu. Maria Madalena vai, encontra o sepulcro vazio. É a tristeza da tristeza. Por quê? Porque a tristeza tem um endereço. A gente sabe onde pode ir chorar. A gente sabe onde pode ir colocar uma flor. A gente sabe onde ir botar uma vela e acender e fazer uma oração. Mas diante do túmulo vazio, a própria tristeza fica sem endereço. E uma tristeza sem endereço é desesperador. Por que as pessoas ficam com depressão? Porque elas ficam tristes e não sabem por quê, não tem endereço. Quando uma pessoa está triste, sem ter endereço, por que entristeceu? Entra em desespero. Quando a gente sabe, não, eu perdi um ente querido. Quando a gente sabe, não, eu não consegui realizar um projeto, a gente fica triste. Mas a tristeza tem uma razão, tem um endereço, um lugar, uma situação para onde a gente se dirige. Mas quando não tem, o que acontece? A gente fica triste e desesperado. Por isso Maria Madalena saiu correndo. É insuportável experimentar a tristeza profunda na solidão. Vocês sabem disso. Quantas pessoas, por exemplo, passam anos e anos, às vezes com o marido ou com a mulher doente, só os dois. Na hora que um dos dois morre, o outro sai correndo, chamando todo mundo, que ninguém suporta uma tristeza profunda sozinho. Maria Madalena sai correndo, e os outros agora correm em sentido contrário, e vão lá. E chegam lá, encontram nada. Porém, diz que o discípulo que Jesus amava chegou e olhou, viu os panos de linhos dobrados e os demais enrolados no lugar à parte. Esta experiência da ordem fez com que eles se lembrassem do que Jesus havia dito e não só a lembrança, mas o entendimento. Ele viu e acreditou. O que foi que ele viu? Ele viu um sepulcro vazio, ele viu uns panos dobrados e outros no outro lugar também organizados. Esta experiência da ordem põe força, coragem e alegria
na nossa vida. Se você está muito angustiado, tome uma posição de tranquilidade. Se você está muito disperso, tome uma posição de concentração. Se você está muito agitado, tome uma posição de calma. E a posição de calma põe ordem na agitação. A posição de concentração põe ordem na dispersão. E assim sucessivamente. Se você quer fazer esta experiência, faça. Ah, mas eu não quero. Bom, aí você permanece diante do sepulcro vazio, do túmulo vazio. É que muita gente faz. Ela permanece diante da lamentação, mas ela não coloca ordem naquilo que te faz lamentar. E por isso, deixa a ressurreição para depois da morte, quando a proposta de Jesus, tanto ontem como hoje, é uma proposta de ressurreição já agora. Vão, diga a meus discípulos que vão a Galileia, lá eles me encontrarão. E hoje, a mulher que dá a notícia, e eles vêm, se encontram diante do vazio, se encontram diante da solidão. Isso aí não precisa ninguém procurar. A vida mesmo nos coloca diante de solidão, nos coloca diante de vazio, nos coloca diante de agitação, nos coloca diante de dispersão. Agora, colocar ordem na dispersão, aí já não é a vida em si que faz. Sou eu e você que devemos fazer. A vida nos coloca diante de dispersão. Mas colocar concentração na dispersão já não é a vida que faz em si. Precisa da minha atitude. Dentro da nossa casa, quantas vezes nós nos sentimos perturbados, e às vezes nós saímos perturbando os outros também. E isso não melhora. É preciso, numa situação de agitação, que eu tome uma atitude de calma. E quando eu tomo uma atitude de calma, aquela atitude põe ordem na minha agitação, aí eu começo a agir. É a hora de agir. Quando eu estou perturbado, agitado, irritado, não adianta irritar os outros. É preciso colocar calma na minha irritação. E eu faço isso tomando uma atitude de calma. Só quando eu coloco isso, aí eu estou pronto para agir. E foi exatamente isto que os apóstolos fizeram. A partir desta experiência de ordem, a sua compreensão alcançou a Escritura. É o que nós vemos, tanta gente com a Bíblia na mão,
Nós vemos tanta gente lendo e citando versículos, mas o entendimento não alcança, porque não foi capaz de fazer a experiência da ordem. Sem fazer a experiência da ordem na própria existência, na própria vida, você lê, você pensa que está entendendo, mas você não está. Até aquele momento, eles não tinham compreendido a Escritura que dizia: Ele deve ressuscitar dos mortos. Quando é que eu e você vamos fazer esta compreensão? Quando colocarmos ordem na nossa vida. Quando aprendermos a fazer isto repetidas vezes. Como é que eu sei que eu já sei de alguma coisa? Quando eu sou capaz de fazer e fazer de novo. Porque pela lei das probabilidades, pode dar certo, mas eu vou fazer de novo e não dá, porque eu não aprendi ainda. Agora, quando eu faço uma vez e eu torno a fazer uma segunda vez, aí eu aprendi. Então, quando não adianta a gente querer logo resolver os problemas. Eu vejo tanta gente querendo resolver os problemas do mundo. Está cheio. Talvez todos nós aqui queiramos resolver o problema do mundo. Mas resolvemos? Não é por aí. Agora, nesta semana passada, um estudante mata a professora em São Paulo. Na semana atrasada. Nesta semana passada, alguém entra numa escola em Santa Catarina, em Blumenau, e com um machadinho mata 4 crianças e deixa outras doentes. Olha a solução que está aparecendo na internet. Vamos armar os professores. Que tal? Eu entro na aula, boto um revólver em cima do birô, um aluno faz qualquer gesto que eu penso que ele vem me agredir, eu mato o aluno. Olha como é a cabeça de quem não compreende, de quem não bota ordem na sua vida. É o que nós estamos vendo todo dia. É pai que sabe tudo como deve ser o filho, mas não sabe como deve ser um pai, que não colocou ordem na sua vida. É uma mãe que sabe tudo como deve ser os filhos, só não sabe como deve ser uma mãe, que não colocou ordem na sua vida. São os filhos que sabem tudo como deve ser um pai e uma mãe, só não sabe como deve ser um filho, porque não colocaram ordem na sua vida. É marido que sabe como deve ser a mulher, mas não sabe como deve ser um marido bom. É mulher que sabe como deve ser um marido bom, mas não sabe como deve ser uma esposa boa, porque não colocaram ordem nas suas vidas. Sem esta experiência da ordem que vem de dentro para fora, o ser humano faz muitas coisas, mas termina em nada. É como um macaco numa casa de louça. Quanto mais ele se movimenta, mais ele quebra a louça. Jesus deixa com que seus discípulos desçam a profundidade da solidão e do vazio, para aí fazer a experiência da ordem e emergirem com uma proposta nova, iluminada, e pregar. Ele passou a vida fazendo bem. Faça, meu irmão, minha irmã, a experiência da ordem para passar a vida também.
fazendo bem.